E aí, meus bonitinhos, que curte história com treta e muito sangue. Preparados para mais um capítulo tenso da nossa República Velha? Hoje o negócio pega fogo literalmente. Não nesse vídeo, mas no que eu vou contar, né? Vamos falar de um período em que o Brasil parecia um verdadeiro campo de batalha, com a Revolução Federalista lá no Sul e a Segunda Revolta da Armada no Rio de Janeiro. Vocês lembram que o Floriano, o nosso Marechal de Ferro, ele se segurou na presidência com unha, dente e uma ajudinha do Congresso e do STF por um errinho de digitação na Constituição? Pois é, a galera que era contra ele, eles não engoliram essa história, não. Então a panela de pressão que já estava lá no finalzinho, ela começou a apitar alto pra caramba. Então, de um lado, lá no Rio Grande do Sul, uma guerra civil muito violenta explodiu entre os republicanos liderados pelo Júlio de Castilhos e apoiados pelo Floriano, e os federalistas, liderado pelo Gaspar Silveira Martins, aquele mesmo lá da briga com o Deodoro. Essa galera, eles queriam mais autonomia e até um parlamentarismo meio monárquico. Então, uma briga que começou local, mas ela acabou virando uma luta contra o poder central do Floriano, com direito à invasão pelo Uruguai, tática de guerrilha e uma brutalidade, ela que deu um apelido meio sinistro de Revolta da Degola para a Revolução Federalista. Do outro lado, no Rio de Janeiro, a Marinha, que era chamada de Armada lá na época, e que já tinha derrubado Deodoro, ela se revoltou de novo. Aí liderado pelo almirante Custódio de Melo, de novo. Né? Os navios de guerra, eles apontaram seus canhões para a capital, para o Rio de Janeiro, e eles exigiram a saída do Floriano. Era, né, a segunda revolta da Armada, porque a primeira foi aquela lá contra o Deodoro. Ou seja, duas revoltas gigantescas acontecendo ao mesmo tempo. Elas tinham alguma ligação? Qual que era a treta no Sul? Por que a Marinha se revoltou de novo? E como que o Floriano tentou segurar essa barra? Então, bora conversar e tentar desvendar esse período completamente caótico e violento da nossa história. Vamos começar a nossa história, então, lá pelo Rio Grande do Sul, onde a briga pelo poder entre os partidários do Júlio de Castilhos e do Silveira Martins, ela estava esquentando muito. Né? A coisa ela ficou tão feia que, por segurança, o governo gaúcho ele teve que ser transferido para Bagé, que é no interior. Mas nem isso adiantou muito. Rolou uma rebelião, né? E no dia 17 de junho de 1892, com a ajuda de parte da polícia e do exército, o governador lá da época, presidente do estado na época, o Visconde de Pelotas, ele foi deposto. Mas aí quem que assumiu? Ele mesmo, o Júlio de Castilhos, com o apoio explícito do presidente Floriano, lá no Rio de Janeiro. Assim que o Castilhos assumiu, ele já passou o poder para o vice, que era o Vitorino Monteiro. Do lado que perdeu, o Visconde de Pelotas ele mandou um telegrama passando o comando do governo dele, ou o que sobrou do governo dele, para o vice, que era o general Joca Tavares, que estava em Bagé. O Joca Tavares ele juntou seus homens para partir para a briga. Só que o chefão ali, o Silveira Martins, ele mandou avisar que não era a hora certa para um confronto direto. Para piorar, o Joca Tavares ficou sabendo que ia ser preso e vazou, fugiu para o Uruguai. Só que a fuga dele não acalmou os ânimos, muito pelo contrário. Com isso, vários focos de rebelião continuaram pipocando pelo Rio Grande do Sul. Chegando em 1893, no dia 25 de janeiro, depois de uma nova eleição, que era só provavelmente para formalizar a coisa, o Júlio de Castilhos ele assumiu de novo o governo do Rio Grande do Sul. A revolta federalista, ela aqui nesse momento ela ainda era muito pequena, mas a violência ela só aumentava. O Laurentino Gomes, no livro dele 1889, ele fala que a revolução era bela e gloriosa nas cargas dos lanceiros, e torpe e cruel na degola dos vencidos, no estupro das mulheres, no saque das estâncias, praticados indistintamente
por homens de ambos os lados, bêbados de sangue e violência. Assim, bem pesado. Era a revolução da degola, mostrando o seu lado mais bizarro desde o início. De um lado, o Júlio de Castilhos ele tinha o apoio total do Floriano, tá? Do outro lado, os antigos liberais, agora que eles recebiam o nome de Partido Federalista e liderados pelo Silveira Martins, eles estavam planejando invadir o Brasil a partir do Uruguai, invadir o Rio Grande do Sul, né? E olha a ironia aqui. Apesar do nome federalista, não é que eles queriam mais poder para os estados. Eles queriam uma coisa assim, meio que um parlamentarismo meio parecido com o que era o da monarquia que tinha acabado de cair. Aí essa invasão, que eu falei que estava vindo do Uruguai, ela estava marcada para o dia 5 de fevereiro, mas ela foi adiada e só aconteceu no dia 15. Um contingente lá dos rebeldes, ele veio da fronteira por Bagé, liderado pelo Gumercindo Saraiva, que é uma figura lendária, um caudilho muito experiente em guerrilhas, e ele cruzou a fronteira com mais ou menos 60 homens e se juntou aos mais de 3.000 homens do general Joca Tavares, que já tinha voltado do Uruguai. Assim que o Floriano soube, ele imediatamente reiterou o apoio dele ao Júlio de Castilhos, e aí os primeiros combates pesados começaram de verdade. No dia 23, os rebeldes eles tomaram Dom Pedrito, que é uma cidadezinha vizinha a Bagé, e esse foi o início da primeira das 3 fases dessa revolução. Vendo que a guerra civil estava comendo solta no sul, o almirante Custódio de Melo, que ainda era ministro da Marinha do Floriano nesse momento, ele teve uma ideia que parecia sensata. Uma intervenção federal para acabar com a briga. Ele propôs enviar um oficial de alta patente, neutro, para supervisionar as novas eleições e garantir a paz. O Floriano ele ficou meio desconfiado dessa ideia. Ele achou que isso poderia prejudicar o seu maior aliado no sul, o Júlio de Castilhos. Ele não disse não de cara, mas ele ficou enrolando, avaliando se a proposta sim, seria boa, sem se comprometer muito. Então, enquanto a guerra rolava, outras figuras importantes elas estavam entrando em cena. O Pinheiro Machado, que era um senador gaúcho muito influente, né? Ele vai participar de outros momentos da nossa história, ele pediu licença no Senado e foi para São Borja ajudar as tropas do governo, os legalistas, para impedir uma invasão federalista liderado por outra pessoa importante, o Dinácio Dornelles, no dia 29 de março. Em abril, o Pinheiro Machado ele armou seus aliados e se juntou à Divisão do Norte, que era comandada pelo general Francisco Rodrigues de Lima. Logo depois, chegou a coluna de Uruguaiana, do general Hipólito Ribeiro. Juntando todo mundo aí, eram 6.000 homens do lado do governo, prontinhos para enfrentar os rebeldes. Só que aí veio uma bomba. O tenente Manuel Machado, que era governador de Santa Catarina, ele resolveu aderir à revolução e lançou um textão no dia 24 de abril. O Floriano ficou furioso com isso. Ele mandou os oficiais de confiança dele para Desterro, que é o nome antigo de Florianópolis, para tentar conter o governador rebelde. Ao mesmo tempo, ele incentivou uma revolta civil contra o governador no Vale do Itajaí, liderada pelo Hercílio Luz, que é um outro nome importante na história do Brasil e de Santa Catarina. O Custódio de Melo ele ficou indignado com isso, porque em vez de intervir no Rio Grande do Sul, como o Custódio queria, o Floriano estava se metendo numa treta em Santa Catarina. O Custódio ele cobrou o presidente dessa atitude, exigiu que ele colocasse em prática o plano dele de pacificação no Sul. Só que o Floriano ele estava sendo aconselhado por outro ministro, o Felisbelo Freire, e aí eles rejeitaram o pedido. O resultado foi que o Custódio de Melo ele pediu a demissão dele no dia 30 de abril. O ministro da Fazenda na época, o Rodrigues Alves, foi junto. Então, assim que o Custódio de Melo saiu do governo, ele já começou direto a conspirar contra o Floriano. Então, guarda essa informação aqui que ela vai ser importante mais para frente no vídeo.
Aí no dia 3 de maio, a divisão do norte, legalista, né, e o exército federalista, eles se encontraram nas margens do arroio Inhanduí, para uma das maiores batalhas da Revolução, né? Essa batalha durou 7 horas sem parar. O Inhanduí, ele era um ponto estratégico. Os federalistas, eles atacaram primeiro, aproveitando a vantagem do terreno lá que eles estavam, e tentando pegar a divisão do norte desprevenida, antes que chegassem os reforços do general Hipólito Ribeiro, que estava vindo com cavalaria e canhão. No começo, os federalistas eles levaram melhor, mas aí a infantaria do 30º Batalhão, comandada pelo general Arthur Oscar, ela resistiu bravamente. No meio-dia, os reforços do general Hipólito chegaram e a batalha ela ficou mais intensa ainda. Eles lutaram por mais 5 horas. No final, os dois lados já estavam completamente exaustos, sem condição de continuar a luta à noite. Os federalistas eles recuaram, atravessando o rio de volta. Mas não foi uma derrota total. Eles não atingiram os objetivos. É diferente, né? Com esse recuo, as tropas federalistas elas se dividiram em 3 colunas. Uma com o Joca Tavares, outra com o Coronel Salgado e a terceira com o Gumercindo Saraiva. As 2 primeiras elas seguiram pela Serra do Caverá, em direção ao Uruguai, só que elas foram perseguidas pela Divisão do Norte e acabaram sendo dispersas ali no dia 6 de junho. Só que a última coluna, a do Gumercindo, ela avançou para Santa Catarina e para o Paraná, tentando continuar uma resistência por lá. No dia 13 de maio, aí rolou uma reunião entre os chefes federalistas. A galera estava meio desanimada, meio que quase jogando a toalha. Só que o Gumercindo, ele bateu o pé, ele se levantou contra essa atitude derrotista e convenceu os outros a continuar lutando. O grupo do Gumercindo, ele atravessou a fronteira de volta para o Brasil de novo, com uma coluna de mais de 1.100 homens para continuar a guerra, enquanto que o resto da tropa eles ficariam no Uruguai, aguardando recursos, mais gente se aliar a eles. Enquanto a guerra estava pegando fogo por terra, no mar também tinha muita confusão. O almirante Eduardo Van de Kock, aquele mesmo que o Floriano tinha mandado prender, depois foi anistiado e que também era senador, ele resolveu se posicionar. No dia 6 de julho, ele deu um golpe audacioso em Buenos Aires. Ele tomou o navio Júpiter, que era brasileiro, que estava ancorado lá e estava se preparando para partir para o Rio de Janeiro. O navio estava cheio de arma e munição destinada para reforçar as tropas do Floriano contra os federalistas. Aí nesse mesmo dia, nesse mesmo cais, um outro grupo rebelde, que estava sendo comandado pelo coronel Laurentino Filho, tomou o vapor Itália, que também carregava um monte de equipamento e arma para o governo. O Vandenkolk ele estava determinado a cortar o abastecimento do governo e fortalecer a causa dos federalistas, e ele partiu com o Júpiter para Rio Grande, que é uma cidade no Rio Grande do Sul. Ele pretendia atacar essa cidade e lançar um manifesto contra o Floriano e contra o Júlio de Castilhos. Só que deu tudo errado para ele, coitado. Ninguém apoiou ele, nem a marinha local, nem os revoltosos federalistas que estavam lá em terra. Então, durante 5 dias, o Vandenkolk ele ficou esperando o reforço, especialmente o Gumercindo Saraiva, que em tese deveria liderar um ataque por terra. Só que o Gumercindo não apareceu. Algumas fontes falam que o mensageiro que foi enviado pelo Silveira Martins, ele não conseguiu atravessar as linhas inimigas para entregar a ordem para o Gumercindo. Outras fontes falam que o Gumercindo teria optado mesmo por não arriscar perder os seus homens, já que uma derrota ali ela dificultaria muito uma retirada. Então ficou isolado e sem apoio, né, o Vandenkolk, aí ele decidiu recuar no dia 12. 2 dias depois, em Santa Catarina, ele se rendeu ao cruzador República, que tinha sido enviado do Rio de Janeiro para prender ele. O almirante Vandenkolk ele foi enviado para o Rio e mesmo com o auxílio do Rui Barbosa, de novo, ele foi preso
mais uma vez. Com ele, tinham 48 seguidores, né? E eles foram presos e depois transportados para o Rio de Janeiro, mas depois conseguiram liberdade, conseguindo um habeas corpus. A prisão do Van den Kolk, ela gerou mais uma série de conflitos entre a Armada, o Congresso e o governo. O Van den Kolk, como eu falei antes, além de militar, ele era senador. E ele não teve a sua prisão notificada ao Senado, como deveria ter sido feito segundo o protocolo. Então, além disso, a forma como se deu todo o processo, ela meio que mexeu com os brios da Armada e fez com que a insatisfação nesse meio ganhasse mais um componente para a revolta. Aí, saindo do Van den Kolk, a gente voltando para a batalha no sul, em terra, né, a invasão que estava vindo do Uruguai, ela continuava. Dessa vez eles estavam liderados pelo general Salgado, com mais 180 homens, né, eles voltaram para a batalha no dia 17 de julho. Do lado do governo, avançando contra os revoltosos em Santa Catarina, tinha o Hercílio Luz. E no dia 22 de julho, ele estabeleceu um governo provisório em Blumenau, né, e na frente de uma coluna de voluntários, ele foi e marchou em direção à capital de Santa Catarina, Desterro. Ó, eu sei que é muito nome e data, mas calma, vamos devagar. Tá? No dia 3 de agosto, teve início a segunda campanha da Revolução Federalista. Né? As tropas do general Salgado, elas se uniram às tropas do Hugo Mercênio Saraiva em Santa Maria. Só que a união de espíritos tão diferentes, ela não durou muito tempo. O Salgado, ele era militar de carreira, ele era acostumado com toda a rigidez dos quartéis. O Gumersindo, por sua vez, ele era um rebelde, literalmente um rebelde. Ele era um mestre de guerrilha. Só que separados, os dois se tornaram presa fácil para as tropas do governo, que, indo atrás dele, forçaram os dois a adotar meio que estratégia de guerrilha. Quem também voltou do Uruguai, meio que de forma precipitada, já que o governo uruguaio tinha forçado eles a deixarem a região, foi o general Joca Tavares. E ele acabou voltando para Piraí, né, formando um quartel-general meio que na intenção de reunir os revolucionários, né, e iniciar os contatos com a conspiração do Custódio de Melo, que estava ainda começando a acontecer lá no Rio de Janeiro. Então, voltando agora para o Rio de Janeiro. Não bastasse o conflito lá no Rio Grande do Sul, que, como eu falei, ele começou com uma rixa local e foi gradualmente se transformando numa revolta contra o governo do Floriano. No Rio, a conspiração do Custódio, ela foi ganhando força contra o poder do Marechal, o Floriano, principalmente depois da prisão do almirante Van den Kolk. A Marinha, ela não tinha participado ativamente do movimento golpista de novembro de 1889, né, que derrubou o imperador. Mas também ela não se opôs, ela meio que aceitou com uma certa tranquilidade. Os membros da Armada, eles participaram dos governos Provisório, Deodoro e Floriano, mas de uma forma geral tinha um trequinho monarquista dentro da Armada ainda. E foi esse elemento monarquista que fez aumentar as rusgas entre o exército e a Armada. A segunda revolta da Armada, como o nome mesmo dela indica, ela começou de forma separada da revolta federalista no Rio Grande do Sul. Só que o contato entre os movimentos, ele aconteceu desde o princípio. Até porque o objetivo final dos dois era comum, que era tirar o Floriano do poder. Então, as duas revoltas, apesar de ter esse objetivo comum, num primeiro momento, por questões estratégicas e até de logística, elas foram separadas, tá? Então, era importante para as duas que a manutenção desses dois focos diferentes em locais longes um do outro incomodasse o governo do Floriano. Só que tem uma diferença importante que faz a revolta da Armada ela ser acusada de ser monarquista, que era a presença de gente importante do período imperial.
e meio que óbvio, né, a ligação histórica que a Armada ela tinha com o governo do Dom Pedro II. Só que essa acusação ela não se sustenta totalmente, já que o objetivo declarado não era uma restauração, e sim uma simples tomada do poder com o Custódio de Melo na presidência. Além disso, né, não havia só monarquistas envolvidos. Tinham simpatizantes do Deodoro, pessoas que simplesmente não gostavam do Floriano, eles também se aliaram à causa do Custódio de Melo. Então, como disse o historiador Pedro Calmon, dúvida não há que a revolta só descobriu a índole simpática à restauração com o manifesto do almirante Saldanha, que aderiu em dezembro, mas havia um compromisso entre os seus inspiradores. Era a oportuna consulta à nação. Essa oportuna consulta à nação é aquilo que o Deodoro tinha falado antes de aderir definitivamente ao golpe. Então, para deixar o ambiente ainda mais bacana, estava tramitando um projeto de lei de reforma eleitoral que falava da inelegibilidade do vice para concorrer a presidente. Isso era uma clara tentativa de impedir que o Floriano meio que se perpetuasse no poder. O Floriano ele vetou o projeto, o que gerou ainda mais medo das reais intenções dele. Esse veto aconteceu na manhã do dia 5 de setembro, e foi isso que bastou para o Custódio de Melo, por volta das 11 horas, ele partisse para o porto e içasse a bordo do encoraçado Aquibadã a bandeira da rebelião contra o governo do Floriano. Aí de madrugada, o Floriano ele foi acordado pelo secretário dele, o Arthur Peixoto, que tinha sido avisado da revolta. Ele mostrou o manifesto que o Custódio tinha escrito e mandou ser entregue para o diretor do Jornal do Comércio, o José Carlos Rodrigues. Quando ele recebeu o documento, né, o Floriano, com a frieza habitual dele, ele leu o conteúdo, devolveu as folhas para o assistente e ordenou que elas fossem levadas para o destinatário. Nesse manifesto, o Custódio ele acusava o Floriano de ir contra a Constituição e provocar uma guerra contra os brasileiros. A revolta aqui ela era bem parecida com a que tinha sido feita contra o Deodoro, só que, como afirmou o Pedro Calmon, Deodoro não aguentara o repelão dos marinheiros, porque a má política, com o erro da dissolução, alienara o apoio de todos os grupos. Fundador do regime, não pudera solidificá-lo. Chefe constitucional, rompera com a lei. Decepcionado, doente, confessara-se sem fé. Floriano não. Tinha por si a mocidade militar, que se tornara a força das ruas. A maioria do exército, convencida de que o parlamentarismo de Gaspar no Rio Grande, a reação no Rio de Janeiro, a revolta da esquadra, significavam a restauração. Então, ao contrário do Deodoro, o Floriano ele não estava disposto a renunciar e não estava nem a fim de ceder a qualquer exigência do Custódio de Melo. O Hélio Silva ele escreveu o seguinte: é verdade que Deodoro não era Floriano. Floriano era o homem da reação, carecendo do acicate do golpe para desenvolver uma energia ilimitada, infalível em todas as horas de perigo, calculada e mortal como o bote de uma serpente. Aí, na manhã seguinte, no dia 6, às 10 horas, praticamente toda a esquadra ela já tinha aderido ao movimento. Nesse mesmo dia, um grupo de agitadores eles atacaram várias estações da Estrada de Ferro Central do Brasil. Eles cortaram os fios do telégrafo, eles quebraram um monte de equipamento importante. De manhã cedinho, uma tropa ela desembarcou na ponta da armação e tomou toda a artilharia que tinha lá. O batalhão naval, que estava quartelado na Ilha das Cobras, ele estava sob comando do capitão de mar e guerra Elisier Coutinho Tavares, ele aderiu à rebelião, passando, né, a reforçar as embarcações que estavam ali em revolta. Só que o governo ele conseguiu agir rápido, tanto em terra quanto no mar. Alguns pontos do litoral do Rio, onde o desembarque do inimigo poderia ser feito, receberam tropas de contenção. E ainda nessa mesma manhã, né, nesse dia 6, foi enviado pelo governo o contra-almirante Coelho Neto para tentar buscar o apoio dos navios estrangeiros para evitar o bombardeamento do Rio.
No meio de toda essa movimentação da armada na Baía de Guanabara, tinham 6 navios estrangeiros ali. A princípio, os comandantes eles optaram pela neutralidade e só tentaram garantir que o conflito não desencadeasse realmente uma destruição no Rio de Janeiro. Aí, para se defender, né, o governo ele reforçou as fortalezas de Santa Cruz, São João, Laje e Pico, que a gente já falou na revolta do Sargento Silvino, e no dia 10, o Floriano ele recebeu o apoio formal do exército, e aí ele decretou estado de sítio no Rio de Janeiro e em Niterói. O conflito, obviamente, né, ele chamou a atenção dos outros países e meio que forçou o Floriano a convocar os embaixadores lá para uma reunião. Só que o convite foi negado. Os embaixadores, nesse momento, eles estavam preferindo manter uma neutralidade. Voltando para o sul do país, ainda no dia 10, a Divisão do Norte ela começou uma longa caçada aos maragatos, aos federalistas, que vai durar vários meses e só vai terminar com a morte do Gumercindo Saraiva. Com a revolta da Armada, os federalistas eles começaram a planejar tomar o Paraná e Santa Catarina para conseguir passar por São Paulo e, juntando todo mundo, avançar até o Rio para depor o Floriano. Esse objetivo, obviamente, ele não foi alcançado, mas os movimentos combinados entre os dois movimentos, eles provam que os propósitos deles eram os mesmos. Voltando para o Rio, né, o bombardeio da cidade começou no dia 13 de setembro, com um arsenal de guerra sendo o alvo principal nesse momento. O Floriano ele agiu mais uma vez e nomeou o almirante Jerônimo Francisco Gonçalves, que era um veterano da Guerra do Paraguai, como o novo comandante da esquadra. O almirante Gonçalves ele indicou qual seria talvez o caminho mais fácil para o presidente: comprar outros navios, porque né, o que o Brasil tinha estavam na mão do Custódio. No dia 17 de setembro, enquanto estava cercado na Baía de Guanabara, o almirante Custódio ele ordenou que o capitão de mar e guerra Frederico Guilherme Lorena, que estava no comando do cruzador República, tentasse furar o bloqueio do governo ali e fosse buscar apoio e alguns contatos lá no Rio Grande do Sul. O Custódio ele percebeu desde o início que a revolta da Armada ela não iria mais conseguir aliados dentro do Rio. Então, por isso, ele buscou montar uma força-tarefa com os navios República, Marcílio Dias e Palas, que, liderados pelo Lorena, tentaram abrir uma segunda frente da revolta, né, lá no sul, e tentar amizade com as tropas federalistas. O destino da missão do Lorena era o desterro, mas quando ele chegou lá, ele foi recebido a tiros pela fortaleza, que defendia a cidade. Só que as ordens lá estavam confusas, porque lembra que o Floriano tinha mandado atacar, mas o governador estava do lado dos revoltosos? Então, no dia 29 de setembro, com o apoio do governador e da Assembleia Legislativa e um grupo de militares liderados pelo barão de Batovi, o Lorena conseguiu tomar a cidade de Desterro. No dia 25 de setembro, foi assinado o decreto número 1549, que estava declarando estado de sítio e suspendendo todas as garantias constitucionais no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que o Distrito Federal é a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Aí no dia 28 de setembro, o grupo do Joca Tavares, ele conseguiu alcançar as tropas do Marechal Isidoro Fernandes de Oliveira, que estava perto do Rio Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Depois de outro conflito pesado, os federalistas eles conseguiram levar a melhor, e mais uma vez com direito à cena de carnificina e meio que completo desrespeito para os derrotados. Voltando para o Rio, no dia 1º de outubro, o Custódio ele foi pressionado pelos diplomatas e os comandantes dos navios estrangeiros para não atacar mais o Rio. A pressão estrangeira ela não foi só com o Custódio, tá? O Floriano ele também foi pressionado para retirar as baterias de defesa que foram colocadas na costa do Rio. Eles fizeram um acordo, né, para tentar cumprir essas exigências e seriam esses estrangeiros que intermediariam o conflito.
Se por um lado a esquadra teve os movimentos dela muito limitados, ao ponto da revolta ali não ser mais uma ameaça tão grande assim para o governo, o Floriano ele não cumpriu integralmente o que ele tinha prometido. E ele manteve as baterias, né, ali no litoral e foi gradualmente aumentando o seu mecanismo de defesa, ao mesmo tempo em que ele recebia armamento estrangeiro e estava preparando a sua nova esquadra. Essa interferência estrangeira ela não pegou muito bem para o governo, que acabou tendo a sua posição meio que questionada por pessoas importantes, como o Joaquim Nabuco e o almirante Saldanha da Gama. A situação ela acabou piorando muito quando uma esquadra americana chegou no Brasil disposta a intervir ao lado do Floriano. Quem também ficou puto com essa interferência foi o pessoal da fortaleza de Villegagnon, que aí decidiu no dia 8 de outubro se juntar na porradaria contra o governo. Eles lançaram um manifesto falando o seguinte: a intervenção estrangeira solicitada pelo próprio governo na atual emergência constitui só por si o ato menos patriótico que tem sido praticado no nosso país. Aí só para esclarecer, a presença dos Estados Unidos ela foi um pedido do ministro Salvador de Mendonça, que estava com medo de uma ajuda inglesa para a causa da restauração, mas também porque era interessante para os americanos ampliar a zona de influência deles no continente contra qualquer europeu. Lá em Santa Catarina, o comandante Lorena, no dia 14 de outubro, ele organizou o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. A ideia era obter um reconhecimento de estado de guerra pelas nações estrangeiras, forçando elas a adotar uma postura de neutralidade, né? O que iria, talvez, impedir o fornecimento das armas e munições que o governo do Floriano estava precisando. A atitude do Lorena, mesmo que tenha sido importante do ponto de vista estratégico e meio que moral também, né, tanto para a revolta no Rio quanto para a revolta no Rio Grande do Sul, ela foi feita sem o conhecimento do Almirante Custódio e do Silveira Martins. E aí meio que isso gerou um desentendimento que só não ferrou com tudo porque o ódio contra o Floriano nesse momento era muito maior do que esse movimento errado do Lorena. O Custódio ele conseguiu contornar essa questão criando uma junta governativa com o Lorena, o Antunes Maciel e o tenente Manuel Joaquim Machado para ficar lá no poder desse governo provisório. No dia 28 de setembro, o Marechal Isidoro de Oliveira ele foi tirado do comando do Exército Legalista. E aí quem assumiu o comando foi o Coronel Carlos Telles. Ele tinha uns 2.000 homens e pouca munição e comida, mas ele tentou resistir à investida dos mais de 5.000 revoltosos federalistas que começaram a sitiar a cidade a partir do dia 24. Em dezembro, meio que de saco cheio das atitudes do Floriano, o almirante Saldanha da Gama decidiu sair de cima do muro. Como meio que se tornou comum, no dia 9, o almirante, que era monarquista, ele disse que o povo que tinha que decidir qual regime o Brasil deveria adotar. Do lado da galera revoltosa, esse manifesto pegou muito mal. Então Saldanha ele mandou um miguezão lá, lançando outro manifesto no dia 20 e falando que o anterior tinha sido falsificado. Nesse novo manifesto, o Saldanha ele declarou que ele iria combater o militarismo do governo. E como presente do Floriano, ele ganhou um decreto sendo considerado desertor e traidor da pátria. Enquanto isso, né, o Custódio ele continuava encurralado na Baía da Guanabara e sem muito o que fazer. Aí ele decidiu seguir um conselho do Silveira Martins e foi conversar com Saldanha da Gama, né, para chamar ele para o movimento, mesmo sabendo das ideias monarquistas do Saldanha da Gama. No dia 9 de dezembro, o Custódio ele passou o comando da revolta para o Saldanha da Gama. E aí dentro do encoraçado Aquibadã, ele forçou a passagem na Baía da Guanabara. E ele conseguiu atravessar as fortalezas
que bloqueavam ali a saída. Ele levou junto com ele o navio Esperança. Dali, o Custódio ele rumou para o sul para tentar ajudar o Silveira Martins. O Saldanha da Gama, que ficou no comando, ele queria seguir o acordo realizado pelo Custódio com os comandantes estrangeiros. Só que ele percebeu que o Floriano não estava fazendo a parte dele. Aí ele mudou de ideia. Então o Saldanha ele mandou uma carta para o comandante italiano, ele reclamou da falta de palavra do Floriano e falou que ao primeiro tiro de canhão ele iria responder à agressão com a sua artilharia. A princípio, os comandantes estrangeiros eles tentaram fazer o Saldanha mudar de ideia, ao mesmo tempo que eles pediram para o governo federal que se algum ataque fosse feito, que eles fossem avisados com 2 dias de antecedência para providenciar a segurança dos seus cidadãos. E até mesmo para o navio deles não serem pego no meio da trocação de tiro, né? Obviamente, né, um conflito como esse, ele afetou pra caramba a população do Rio e de Niterói. No meio das trocas de tiro e de bombardeio, além de vítima civil, umas 100 mil pessoas elas foram evacuadas nos dias de fogo redobrado que teve. Ainda no Rio, aquela intervenção estrangeira, ela acabou meio que dando sinal verde para a esquadra do Saldanha atacar a cidade, depois que eles constataram o óbvio de que o acordo já tinha sido violado pelo governo federal, que estava continuando fortificando a cidade. Então os comandantes estrangeiros, eles informaram ao ministro das Relações Exteriores, o Cassiano do Nascimento, que a partir daquele momento os comandantes eles se achavam desobrigados de proteger a cidade. O governo ele meio que deu uma cagada para isso, já que com todo o preparativo que eles fizeram antes, estava tranquilo para eles se defender. Voltando para o sul, as forças federalistas elas começaram no dia 4 de janeiro, aqui sob o comando do general Piragibe, os preparativos para a invasão do Paraná, o que iria, né, permitir o avanço depois para São Paulo e para o Rio. Aos poucos, as cidades elas foram sendo tomadas porque a coluna do Piragibe ela foi ocupando o Rio Negro, na divisa entre Santa Catarina e o Paraná, e as tropas do Gumercindo Saraiva elas iam vencendo as tropas do Pinheiro Machado no Vale do Itajaí. Em Curitiba, a defesa da cidade estava cortando um dobrado lá. A guarnição estava reduzida e os armamentos e as provisões, né, só diminuíam. Aí numa tentativa de surpreender o adversário, o general Argolo, junto com 400 homens, ele partiu para Rio Negro para confrontar os federalistas. Ele esperava juntar com a divisão do Norte e os homens do Arthur Oscar, só que não rolou, já que elas tinham seus próprios BO para resolver. Os homens do Argolo eles teriam que enfrentar mais de 4 mil inimigos e sabendo que ia dar merda, o general decidiu voltar para Curitiba. O Floriano aí ele demitiu o general Argolo e enviou o general Pego Júnior e o coronel Gomes Carneiro. O Gomes Carneiro ele fez da cidade da Lapa, que fica entre Curitiba e o Rio Negro, o ponto de defesa deles contra o avanço federalista. Aqui começa o famoso Cerco da Lapa, que eu acho que vale um vídeo à parte nessa história toda mais para frente. Mais ao sul, em Bagé, o coronel Carlos Teles ele recebeu a ajuda da divisão do Sul, e aí ele conseguiu furar o cerco que os federalistas estavam fazendo na cidade. Aí no dia 7 de janeiro, os comandados do Joca Tavares eles se retiraram e foram de novo se refugiar no Uruguai. Mesmo com essa derrota, as vitórias dos federalistas elas eram maiores do que as das tropas do governo, porque o avanço deles era rápido e o isolamento que eles impuseram às tropas do governo fazia com que toda a logística de guerra fosse muito complicada, inclusive de comida e armamento, o que acabava gerando muita deserção. No dia 15 de janeiro, o Custódio chegou a Paranaguá, que fica perto de Curitiba e que estava sendo defendida pelo general Pego. Com essa notícia de que novas tropas estavam chegando do sul, além dos navios que estavam vindo pelo mar,
o general ele organizou uma retirada de vários pontos da sua defesa de Curitiba. Com essa notícia, o clima de pânico, bem justificável por causa de uma ameaça de um conflito iminente acontecendo na cidade, ela tomou Curitiba e um grupo de cidadãos influentes, né, liderados pelo Barão de Serra Azul, eles pediram para o general e para o governador para que a cidade não fosse transformada num reduto militar. Essa preocupação ela aumentou quando chegou a informação de que as tropas federalistas elas já tinham cercado a Lapa, né, aí interrompendo o tráfego ferroviário e conseguindo avançar mais rapidamente pela região serrana ali do Paraná. Com a possibilidade de um ataque surpresa, comandado pelo Custódio de Melo, o general ele decidiu ordenar a evacuação das forças dele. Só que o comboio militar ele não conseguiu prosseguir além da Serrinha, que fica um pouco mais de 20 quilômetros da Lapa, porque tinha o risco deles serem capturados pelos rebeldes. As tropas elas foram meio que forçadas a retornar e aproximadamente 600 pessoas, entre soldados e civis, eles deixaram Curitiba buscando algum tipo de refúgio, deixando a cidade numa bagunça total. O governador, que era o Vicente Machado, ele transferiu a capital para Castro, que é próxima a Ponta Grossa, e deixou Curitiba sem possibilidade nenhuma de defesa. Aí, 5 dias depois, no dia 20 de janeiro, depois de uma pequena resistência, o Custódio ele entrou em Curitiba e tomou a cidade. Ao mesmo tempo, em Santa Catarina, o Gumercindo ele tomou a cidade de Tijucas, que fica entre Desterro e Balneário Camboriú, e vai em seguida para Lapa para reforçar o cerco à cidade. No dia 6 de fevereiro, a cidade da Lapa, que já estava completamente cercada pelo inimigo, ela teve o seu ataque final. O coronel Gomes Carneiro ele estava completamente isolado, além de ter várias baixas por causa de deserção e sem receber armamento ou qualquer tipo de auxílio de outras tropas. Ele conseguiu uma resistência ali, seria tipo operar um milagre, né? Foram mais de 10 horas de ataque. A resistência ela durou até o dia seguinte, né? Quando os federalistas eles conseguiram atingir um grupo que estava numa das peças de artilharia. Quando foi tentar socorrer um dos seus oficiais, o coronel Gomes Carneiro acabou sendo ferido por 2 tiros, um deles pegando no fígado. Ele foi transportado para uma casa, né, de um médico, mas pela gravidade dos ferimentos não tinha muito o que fazer. Aí no dia 9 de fevereiro, o Gomes Carneiro morreu e o espírito que mantinha a resistência lá acabou, né? Mas assim, conseguiram ainda resistir até o dia 11 de fevereiro. E aí depois que os vencedores, eles garantiram que a cidade não seria destruída e nem que os derrotados seriam executados. Foi uma vitória meio que ferrou os federalistas, porque a demora em conquistar a cidade, ela consumiu recursos e tempo muito importantes para a Revolução, e que nesse momento precisava de avançar para o norte. Quando os federalistas finalmente ganharam, já era tarde demais. Quando as tropas elas avançaram, chegou a notícia de que 5.800 soldados governistas estavam se aproximando de Itararé, né, em São Paulo. Então, com medo de um conflito direto, as tropas elas recuaram para a Serra Catarinense e depois para o Rio Grande do Sul. Acabou que o cerco da Lapa, mesmo tendo sido uma derrota, né, para o governo, ele foi fundamental para impedir o avanço federalista para São Paulo e para o Rio. Voltando para o Rio, o acordo de não ataque ele ainda estava valendo e ele meio que feriu o orgulho do Floriano. Mas de qualquer forma, deixou que ele fortalecesse a cidade, né? Do lado da armada, o tempo de trégua meio que fez o ímpeto da galera baixar, além de, obviamente, também diminuir o estoque de munição e comida, mais de comida do que de munição. O Saldanha da Gama ele ainda conseguiu uma sobrevida quando ele atacou um depósito no dia 9 de fevereiro e conseguiu mais munições. Esse ataque ele começou com as tropas desembarcando em 4 pontos estratégicos de Niterói. Eram os 400 homens que estavam sendo liderados pelo primeiro-tenente
Antão Corrêa da Silva, e supervisionados pelo próprio Saldanha da Gama, que chegou a descer em terra com os primeiros grupos de ataque. As guarnições da Armação e da Ponta da Areia, elas foram surpreendidas e arregaram. Depois desse sucesso, os rebeldes eles marcharam em direção ao centro da cidade. Só que o general Argolo, aquele mesmo que estava lá no Paraná e tinha sido deposto pelo Floriano e que agora tinha sido encarregado da defesa do Rio, dessa vez ele organizou uma defesa de verdade com uns 3.000 homens mais ou menos. Ele dividiu esses homens em 2 colunas e aí eles conseguiram que o inimigo recuasse. Apesar do apoio dos navios, os rebeldes eles não conseguiram impedir a união das 2 colunas do Argolo, que aí começaram a cercar os rebeldes. As tropas elas entraram em combate e, vendo que iam perder, o Saldanha ordenou o reembarque. O plano do Saldanha era restabelecer ali uma base de reabastecimento e, com os reforços que eles achavam que estavam vindo do sul, avançar sobre o Rio. Só que o desembarque mostrou que ele não ia conseguir ganhar da tropa do Floriano, que era muito maior e mais bem armada. Para piorar para o almirante, né, a nova esquadra do Floriano ela estava chegando e com armamento suficiente para bloquear os navios rebeldes e afundar todo mundo. O Saldanha, nesse momento, ele ainda acreditava que a esquadra do Custódio de Melo, junto com as tropas federalistas, ela iria chegar e ajudar a tomar o Rio de Janeiro. Ele achava que ia conseguir interceptar a frota do Floriano na Bahia ou no Recife. Só que os reforços não chegaram e o Saldanha ficou isolado. Aí, sem combustível, vendo que um novo confronto ia ser devastador para ele, o Saldanha reconheceu que não dava mais. Dando uma pausa no relato das batalhas, mesmo com todo o conflito, né, em várias partes do país, no dia 1º de março teve as eleições presidenciais. Ao contrário do que tinha sido previsto, o Floriano ele não impediu a sucessão. Ele não ajudou, mas ele também não impediu. Aí o Prudente de Moraes ele foi o vencedor, com mais de 88% dos votos, contra 11% do seu adversário, que era o Afonso Pena. Por causa da guerra, não teve eleições nos estados do sul. Agora vamos voltar a falar das batalhas. Após um tempo lá em Pernambuco, a esquadra de Papelão do almirante Jerônimo, ela chegou ao Rio de Janeiro no dia 10 de março. Esses navios eles foram comprados meio que correndo nos Estados Unidos e na Europa. E eles eram tripulados, na sua maioria, por mercenários estrangeiros e por membros do próprio exército brasileiro. Como o governo tinha pressa em comprar esses novos navios, o Brasil, para variar, ele pagou mais caro e foi obrigado a ceder algumas exigências. Tipo, pagar 3 meses adiantado para a tripulação, pagar todos os gastos médicos com os feridos e indenização em caso de ferimento, invalidez ou morte. Como em outros momentos da nossa história, não faltou aqui a destreza de comprar coisa velha e sem utilidade para o que se precisava. Sendo que, além dos problemas estruturais nesses navios, o novo almirante ele tinha que aguentar a má vontade e até mesmo a falta de profissionalismo dos mercenários que foram contratados. Mesmo com tudo isso, a Esquadra de Papelão, que foi um nome depreciativo criado pelos opositores do Marechal Floriano, ela foi parte importante de todo o preparativo prévio feito no Rio de Janeiro. E dava segurança para o presidente de dar aos revoltosos um ultimato de 48 horas para eles se renderem, né? Colocando o prazo até o meio-dia do dia 13. Acabando esse prazo, o ataque por terra e mar iria começar. O Floriano ele enviou então uma comunicação para os navios estrangeiros que ainda estavam ancorados no porto e ordenou para que eles saíssem da região. O motivo era óbvio, era que o ataque contra os rebeldes ele seria violento, era para arregaçar e destruir mesmo. Só que o Saldanha ele não esperou o fim do prazo. Ele, usando o comandante português, né, que estava lá, o Augusto de Castilho, ele apresentou suas condições para se render e pediu asilo político nas embarcações portuguesas. A principal condição aqui era a garantia
que esses oficiais rebeldes eles iriam poder deixar o país e a vida dos soldados e dos subalternos ela seria poupada. Lembrando que aqui estava na moda de cortar a cabeça de derrotado, tá? Por isso, revolta da degola no sul. Então, quando o embaixador de Portugal ele entregou a proposta para o Floriano, o Marechal respondeu que queria consultar seus ministros antes de dar uma resposta definitiva. Sem uma resposta definitiva ainda do governo, o Saldanha da Gama ele deu ordens para inutilizarem os armamentos e, para surpresa do Castilho, ele embarcou com umas 500 pessoas nos navios portugueses que estavam ali. Nisso, começa a ter problema diplomático entre o Brasil e Portugal. E piora quando o primeiro-ministro de Portugal, o Rintzer Ribeiro, e o comandante Castilho, eles ignoraram as ordens do Floriano de entregarem esses refugiados e fugirem dali para a foz do Rio da Prata. Obviamente, as relações diplomáticas entre o Brasil e Portugal, que já não eram das melhores, elas acabaram de vez ali. Os dois países eles foram e romperam de vez as relações diplomáticas. Uma coisa interessante é que um desses navios portugueses que estava no Brasil, ele chegou sem missão definida. E logo depois de uma comunicação para Lisboa, falar de uma suposta deposição do Floriano 3 meses antes da revolta da Armada. Enquanto isso, os navios eles estavam com uma superlotação e estava incomodando todo mundo que estava lá. Fora que não tinha como aquele povaréu ele desembarcar em Montevidéu e Buenos Aires, que é onde eles estavam naquele momento. Nesse clima completamente desagradável, algumas pessoas elas aproveitavam que estava na proximidade com a foz do Rio da Prata e se jogaram no mar mesmo ou roubaram umas lanchas e fugiram. Com a derrota ou a fuga do Saldanha da Gama, a revolta da Armada ela foi finalizada. As forças do governo elas ficaram livres para concentrar os seus esforços no sul, que ainda estava sofrendo com a ameaça federalista. Com essa sucessão de derrotas acontecendo, o Custódio de Melo, aconselhado pelo Gumercindo Saraiva, ele foi para a cidade do Rio Grande para tentar tomar lá. Só que o ataque foi completamente desordenado e ele foi expulso pelas forças do governo com muita facilidade, causando mais uma derrota para a revolta. Aí no dia 16 de abril, o almirante Custódio ele entrou no porto de Buenos Aires e enviou uma carta para o presidente argentino falando que eles não poderiam continuar por absoluta falta de recursos com a luta que a esquadra estava mantendo contra o militarismo que tanto anarquizava o Brasil. Ou seja, além do fim do Saldanha, era o fim também da linha para o Custódio. Nesse mesmo dia 16, o Aquibadã, que era o navio, símbolo da revolta, ele foi atingido por um contratorpedeiro perto da ilha de Anhatomirim, em Santa Catarina, e naufragou ali mesmo. Os tripulantes que estavam, eles conseguiram escapar e conseguiram se juntar às forças do Gumercindo Saraiva. Também no dia 16, Desterro ela foi atacada pela esquadra de Papelão e no dia seguinte a cidade foi capturada pelas forças do governo federal. Pulando agora para maio, continuando os avanços das forças legalistas, Curitiba ela foi retomada no dia 10 pelas tropas do Pires Ferreira. As tropas federalistas no Paraná e em Santa Catarina, elas foram perdendo e em cada derrota aparecia a sede de vingança das tropas do governo. Em Santa Catarina, o coronel Antônio Moreira César, que acumulou nesse momento funções de governador provisório e chefe da guarnição local, ele mandou fuzilar os rebeldes e até mesmo os inocentes, incluindo o barão de Batovi e o capitão Frederico Guilherme de Lorena. Uns 185 prisioneiros da fortaleza de Santa Cruz, na ilha de Anhatomirim, eles foram todos executados. No Paraná, o caso mais famoso ficou com a execução do barão do Serra Azul. Esse barão foi o que ajudou para que a cidade não fosse destruída, mas por conta disso ele foi taxado de inimigo e foi preso pelo pessoal do governo. Na viagem para o Rio, onde em tese ele seria julgado, o pessoal que levava ele parou no meio da estrada e executou o barão e jogou o corpo dele numa encosta.
O Floriano ele não interveio para impedir essas execuções. O Barão de Ladário ele chegou a ler um telegrama do Coronel Moreira César ao presidente em uma sessão do Senado no dia 18 de junho, contando sobre os fuzilados segundo vossas ordens. Então, a repressão do governo ela foi brutal de verdade. Vamos lá que está acabando. No dia 27 de junho, a Divisão do Norte ela enfrentou os federalistas na cidade de Passo Fundo, na localidade de Pulador, em mais um conflito violento que se estendeu por 6 horas. Essa batalha ela foi marcada por um grande número de baixas em ambos os lados. As tropas federalistas, mesmo estando em menor número e com recurso limitado, eles aproveitaram o conhecimento do terreno para enfrentar as tropas do governo, que tinham equipamento melhor e uma organização melhorzinha também. Os federalistas eles conseguiram a vitória, mas ela não ajudou muita coisa, porque eles já viam a guerra como uma causa meio que perdida. E por isso eles foram buscar um novo refúgio agora no Uruguai e também na Argentina. No dia 10 de agosto, quando estava fazendo um reconhecimento de um possível campo de batalha, o Gumercindo Saraiva ele foi atingido por 2 balas, uma do braço e outra no peito, que acabou acertando o pulmão dele. Ele ficou gravemente ferido, né? E aí foi levado até o seu irmão, o Aparício, mas morreu um pouco depois em Capão do Cipó. Com a morte do Gumercindo, né, as tropas federalistas elas perderam ainda mais o ânimo para continuar o confronto e começaram a se retirar completamente desordenados, aí dividindo em 2 colunas. Uma que foi liderada pelo Dinarte Dornelles, que foi embora para a Argentina, e outra liderada pelo Aparício, que estava indo mais pelo sul do estado. Alguns livros eles descrevem que depois que o túmulo do Gumercindo foi encontrado, o túmulo foi violado e a cabeça do cara degolada e levada de presente para o Júlio de Castilhos. Mais um ato bizarro aqui. No dia 15 de novembro, o Prudente de Moraes ele assumiu o comando do país e a bucha de terminar uma guerra que estava se arrastando por tempo demais. Se era o Prudente que ocupava a presidência, era o Francisco Glicério que ocupava o poder. O Glicério ele era o homem forte do Congresso e foi ele quem deu aval para a candidatura e a vitória do Prudente. E nesse primeiro momento, principalmente por causa do temperamento retraído do Prudente, era o Glicério quem meio que dava as ordens no país. No final de 1894, o Rio Grande do Sul ele já não apresentava mais uma ameaça significativa assim, para o governo federal, já que as forças rebeldes estavam todas dispersas. A maioria dos revolucionários ali, incluindo os seus principais líderes, eles já tinham cruzado a fronteira em direção ao Uruguai ou Argentina, dando uma trégua meio que prolongada nos combates. Só que em diversas regiões da fronteira e no interior do Rio Grande do Sul, os federalistas estavam se reorganizando e se preparando para voltar para a luta. O Saldanha da Gama, ele já tinha voltado para o Brasil, ele foi nomeado pelo Silveira Martins como novo comandante do movimento. E ele começou a concentrar os seus esforços no Rio da Prata, planejando uma nova invasão ao Brasil. Enquanto isso, né, o governo do Prudente ele tentava dar um jeito de pacificar o país, tentando estabilizar a situação política e militar. O principal desafio dessa nova gestão do Prudente era acabar de uma vez com a Revolução Federalista. Com todo o desmantelamento da estrutura dos rebeldes durante o governo do Floriano, foi mais fácil para o Prudente aceitar a proposta de uma anistia e convencer o pessoal que ainda lutava a deixar para lá e entregar suas armas. Foi essa conversa de anistia que marcou o início do rompimento das relações entre o Prudente, que era favorável à anistia, e o Glicério, que nem a pau queria dar mole para o pessoal rebelde. Os federalistas, que ainda lutavam, né, eles atravessaram a divisa do Paraná com Santa Catarina e, num último esforço ali, invadiram mais uma vez o Rio Grande do Sul. Já
todo estrupiado, os federalistas eles foram sendo derrotados. De volta para o Brasil, né, depois dessa passagem por Portugal, o Saldanha da Gama, junto com outro grupo lá, com uns 400 homens, ele atacou as forças do general Hipólito Ribeiro, no Rio Grande do Sul, na Batalha de Campo Osório. Isso no dia 24 de julho, tá? Só que ele estava numa desvantagem numérica muito grande. E aí os homens do almirante, eles começaram a fugir igual maluco e o pessoal do governo vai atrás, matando todo mundo que ficava para trás. E um desses que deu mole foi o próprio Saldanha, que foi morto com uma lança empunhada pelo Salvador Sena Tambeiro. Essa perseguição ao Saldanha da Gama, ela não teve clemência nenhuma, nem o corpo dele teve sossego, já que ele foi degolado, arrancaram a orelha esquerda e uns dentes dele foram arrancados. Morria o Saldanha da Gama e acabava a Revolução Federalista. A Revolução ela foi uma guerra civil violenta pra caramba, que durou 31 meses e com a morte de mais de 10 mil soldados. Ela teve muitos atos de selvageria, praticado por ambos os lados, tá? Incluindo o uso de facão para degolar, mutilação e exposição pública de corpo, profanação de túmulo, execução sumária de preso e combatente rendido, assassinato de civil, saque, estupro, vandalismo. O presidente, o Prudente de Moraes, ele queria uma ampla anistia para os rebeldes. Só que o Glicério e os castilhistas, lá no Rio Grande do Sul, eles continuavam contra essa ideia. Então, para tirar o dele da reta, o Prudente ele repassou os trabalhos para a gente da confiança dele. Um deles foi o general Inocêncio Galvão de Queiroz, que ele foi para comandar o 6º distrito do Rio Grande do Sul. O Inocêncio ele fez um monte de mudanças na estrutura militar e tentou entrar em acordo com os rebeldes, dando garantias de segurança para quem se rendesse. No dia 10 de agosto, o general ele encontrou com Joca Tavares, eles conversaram sobre um acordo de paz e, de certa forma, concordou que precisava que a Constituição do Rio Grande do Sul ela fosse alterada. E essa questão da Constituição no Rio Grande do Sul, ela era um dos motivos pelo qual as confusões lá começaram. Então, para o Prudente, o acordo iria trazer de novo a paz para o país. Para o Glicério, era mais uma ação contra a autonomia dos estados. Aí depois de muita conversa, no dia 23 de agosto de 1895, em Pelotas, foi firmado o Acordo de Paz. A Revolução Federalista estava oficialmente encerrada. Acabamos! Viram a intensidade, a complexidade e a brutalidade que foi durante esse período? O Brasil ele realmente pegou fogo com a Revolução Federalista e a Segunda Revolta da Armada. E elas acontecendo ao mesmo tempo, né? Esses conflitos, eles deixaram cicatrizes profundas no país. Um monte de mortos, né? Mais de 10 mil só na Revolução Federalista, e um legado de autoritarismo, instabilidade e violência política. Mas ele também mostrou que a resistência e a complexidade das disputas políticas na construção dessa república no Brasil. Acho que tentar entender a Revolução Federalista e a Segunda Revolta Armada, com todos esses detalhes que a gente viu até aqui, é fundamental para sacar as dificuldades daquele período e, como eu falei já, né, as raízes de muitos problemas que o Brasil enfrentou e ainda enfrenta. Eu espero que vocês tenham aguentado até aqui. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Deixa aquele like reforçado, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e comenta aí qual detalhe dessa história que mais te impressionou ou te chocou, beleza? Valeu pela companhia e até a próxima.